Êxodo, capítulo 5, continuação então aí da história do povo de Deus que havia ficado na terra do Egito ali e se tornou escravo após terem sido governados, né, por José. E aí, após a morte de José, após a morte de Jacó, eles ficam ali por 430 anos. Se tornaram escravos, outros faraós assumiram, né, o governo, que não conheciam aí a história de José e não conheciam a, o povo, né, de José. E por conta disso, então, foram escravizados no Egito, e Deus agora inicia um... Deus levanta alguém, um libertador, que é Moisés, e Deus disse: olha, eu vou te formar e agora eu te dou um propósito, um chamado para te libertar, retirar o meu povo do Egito. O Egito tipifica o mundo, então Faraó representa Satanás. Então todo aquele, ainda que destinado a ser um povo de Deus, mas muitas vezes se encontram escravizados no Egito. Éramos nós. Nós estávamos no mundo e um libertador nos resgatou. Cristo Jesus, nosso libertador, nos resgata do mundo e agora nos dá um destino, né, um caminho de volta à terra prometida. É a nossa história. Só que essa história agora é de forma corporativa. Representa nós como igreja, né, a maneira que Deus trata com a sua igreja, a maneira que Deus trata com o seu povo. Pois bem, Deus levantou então Deus levantou Moisés, ok? Moisés foi orientado, educado na casa de Faraó, né? Ele se tornou filho da filha de Faraó, né? E, e depois ele tem uma visão, então, uma sarça. Deus fala com ele através de uma sarça ardente no monte Horebe. Depois Deus chama ele, então, através dessa sarça. Deus orienta ele, dá poderes para ele também. Aqui no capítulo 4 que nós lemos ontem, né? Ele, Deus faz alguns testes com Moisés, diz: olha, primeiro, né, pega essa vara, né, que tu tens nas mãos aí, esse bordão, essa vara que tu te apoia, joga no chão. Aí ele jogou no chão e virou serpente. Depois ele pegou novamente e se tornou vara novamente. Isso aponta para a autoridade. Isso também aponta para algumas experiências que Deus estava sendo muito pedagógico com Moisés aqui, ensinando ele a não confiar naquilo que ele se apoiava. Sabe, tudo aquilo que a gente se apoia, tudo aquilo que a gente coloca a nossa confiança, um dia tende a se tornar uma serpente na nossa vida. Né? Tudo aquilo que a gente coloca, a nossa segurança, nós descansamos naquilo ali e é natural, é um bordão, não sei, tem gente que se apoia no dinheiro, um dia vai se tornar serpente. Tem gente que se apoia, né, em relacionamentos, um dia isso pode se tornar uma serpente. Então tudo que a gente se apoia de forma natural pode se tornar uma serpente. Mas também Deus dá a capacidade de aquilo que nós nos apoiávamos antes, nós tocarmos agora com o poder dele e se transformar em, então, a autoridade. Aquilo que antes nos governava, agora nós governamos, né? Então, a primeira prova ali, né, o primeiro ensino de Deus no chamado de Moisés foi, então, a respeito da vara, do bordão, que tudo que a gente se apoia, isso pode se tornar uma serpente, mas isso também pode se tornar uma autoridade. Depois, ele disse: olha, coloca a mão no peito, né, dentro, encosta no peito. Aí ele viu que a mão ficou leprosa. Depois ele disse: coloca novamente, e aí então a mão ficou curada. Isso aponta também para os sentimentos e emoções, né? Então, alguém que é chamado por Deus, que confia nos seus sentimentos, nas suas emoções, certamente isso produzirá destruição e morte. Certamente isso em algum momento pode se tornar
uma lepra, né? Isso vai produzir morte. Toda pessoa que é chamada por Deus, todo cristão chamado por Deus, se pautar a sua vida baseada nas suas emoções, isso certamente se tornará lepra, morte para a sua vida. E, portanto, é necessário ser tratado nas emoções. E é necessário também bater no peito, né? Esse lugar que coloca a mão é reconhecer. Todo homem precisa reconhecer. Ele precisa do Senhor. E não são as emoções, os sentimentos que vão guiar e pautar a sua vida, nem o seu chamado, né? Isso é um reconhecimento de humildade também. E quando reconhece essa humildade, bate no peito, coloca a mão de novo, batendo no peito. Isso está apontando então para uma humildade. E aí, nesse momento, tem cura e tem restauração. Ok? É o terceiro ensino que Deus fala aqui no capítulo 4 para Moisés, né? Deus ensina a ele. Quando eles pegam um pouco de água e jogam em terra e vira sangue. E a água era um símbolo de... O rio Nilo, na verdade, era um símbolo de fertilidade na terra, que produzia vida e tudo mais. Só que isso tudo é natural, isso aponta para uma vida natural. Quando jogou em terra, e a terra produziu vida. Quando Deus criou o mundo, a terra produziu vida. Isso aponta para uma vida que ela é iniciada a partir de Deus. E então, quando a vida do mundo ela toca a vida de Deus, a vida do mundo se torna morte. Ou seja, a realidade do mundo é revelada. Então, aquilo que é fertilidade para o mundo, prazer para o mundo, gozo para o mundo, quando confrontado com a vida cristã, se torna morte. Uma alegria que a pessoa tinha. E aí, quando conhece a verdadeira vida, a vida de Deus, aquela falsa realidade, ela confrontada com a verdade, ela é revelada como uma mentira, né? Então, a vida do mundo, a água do mundo, a água do Nilo, os prazeres do mundo, quando jogados em terra com a verdade, com aquilo que realmente produz vida, se torna, então, em morte, né? E então Deus estava ensinando Moisés aqui no seu chamado, dizendo: olha, Moisés, não confie naquilo que você pode se apoiar, né? Sua segurança está em mim. Também no seu chamado você terá que lidar com suas emoções. Todo cristão precisará lidar com suas emoções e ser humilde para reconhecer, bater no peito e pedir que o Senhor o oriente. Sabe que às vezes a pessoa na sua vida cristã ela perde o seu apoio, aquilo que era sua segurança antes, mas ela é confrontada nesse caminho de chamamento, é confrontada com as suas emoções, né? E aí o campo é muito vasto, né? O mundo das emoções, tudo pode chatear. É uma palavra que foi dita, uma repreensão que foi feita, um ensino que foi aplicado, né? As emoções, se a pessoa não souber lidar com as emoções, certamente isso vai provocar morte na sua vida e no seu chamado. Era isso que Deus estava falando para Moisés. Não confie em nada que naturalmente você possa se apoiar, não coloque sua vida, sua expectativa nisso. Também aprenda a lidar com suas emoções, Moisés, né? E depois Deus dizendo também: olha, tudo aquilo que é vida para o mundo é morte para você. Tudo aquilo que aparentemente no mundo tiver benefício, na verdade isso em algum momento vai se tornar em morte. Deus aplicou 3 ensinos aqui. E aí Moisés então inicia o caminho agora para falar com o faraó, né? O caminho de libertação, né? Pois bem, em Êxodo capítulo 5, então, nós chegamos aqui, depois desses ensinos que Deus deu a Moisés, e a palavra de Deus diz assim: depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus,
Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. O rei do Egito, porém, respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. Disse também: essa gente na terra já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles que tratem de ir e ajuntar a palha. Exijam deles a mesma quantidade de tijolos que já faziam antes. Não reduzam a cota. São preguiçosos, por isso estão clamando. Deixa-nos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção às mentiras. Então os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: assim diz o faraó, já não darei palha a vocês. Saiam e recolham da onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar restolho em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: completem a tarefa diária que foi exigida de vocês quando tinham palha. Os capatazes israelitas indicados pelos feitores do faraó foram espancados e interrogados. Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota designada de tijolos dos dias anteriores? Então os capatazes israelitas foram apelar para faraó: por que tratas os teus servos dessa maneira? Nós, os teus servos, não recebemos palha. Contudo nos dizem: façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. O faraó respondeu: preguiçosos, é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes foi dito que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida diariamente. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus oficiais sobre nós. Eles puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo e tu de modo algum libertaste o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Pela minha mão poderosa, ele os deixará ir. Pela minha mão poderosa, ele os expulsará do país dele. Deus disse ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Também estabeleci com eles a minha aliança, para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde vivem como estrangeiros. Além disso, ouvi o gemido dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho pesado imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço estendido e com poderosos atos de juízo. Farei de vocês o meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os liberta do trabalho pesado imposto pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra que com mão levantada jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país dele. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como ouvirá faraó?
ainda mais que não têm facilidade para falar. No entanto, o Senhor transmitiu uma ordem a Moisés e Arão com respeito aos israelitas e ao faraó, ou seja, a de tirar os israelitas ao Egito. Estes foram os líderes das famílias patriarcais. Os filhos de Ruben, primogênito de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os clãs de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, conforme as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme os seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Issar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Estes foram os clãs de Levi conforme as suas gerações. Anrão casou-se com sua tia Joquebede. Ele deu à luz Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Citri. Arão casou-se com Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Estes foram os clãs dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, casou-se com uma das filhas de Futiel, a qual lhe deu um filho, Finéias. Estes foram os líderes das famílias dos levitas conforme os seus clãs. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito, organizados conforme as suas tropas. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: eu sou o Senhor, diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser a você. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: como o faraó me dará ouvidos se não tenho facilidade para falar? Então percebe aqui que existe uma organização aqui na saída do povo do Egito. Eles eram em tribos, né? As tribos de Israel. Então, aponta aqui em Gênesis, então, mencionou novamente a descendência de cada um, ou de algumas das tribos de Israel, a descendência de alguns dos filhos de Jacó, ok? Capítulo 7, Êxodo, capítulo 7. O Senhor disse a Moisés: preste atenção, dou a você a minha autoridade diante do faraó, e Arão, o seu irmão, será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, o seu irmão, dirá ao faraó que deixe sair os israelitas do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, embora multiplique os meus sinais e prodígios no Egito. Ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito as minhas tropas, o meu povo, os israelitas. Assim os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes tinha ordenado. Quando falaram com o faraó, Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83. Perceba algo aqui, né? Tem coisas que a gente fica perguntando: ok, mas Deus queria libertar o povo, mas ele disse que iria endurecer o coração de Faraó. É porque Deus estava fazendo duas coisas aqui. Deus queria libertar o povo da opressão de Faraó, da opressão do Egito, mas também Deus queria mostrar a sua soberania diante dos egípcios, porque os egípcios, eles eram extremamente idólatras, eles tinham os seus deuses. Tanto é que as pragas, muitas das pragas, Deus usou justamente os animais que eram idolatrados pelos egípcios. E aquilo que era aparentemente um benefício para os egípcios se tornou agora um problema, aquilo que era Deus deles. Então, por exemplo, as rãs, que era um deus no Egito, um deus do Nilo, da fertilidade também, as rãs. Agora as rãs invadiram, a gente já vai ver isso, elas se tornaram tão numerosas, só que eles não poderiam matar, porque era um deus. E
E isso aponta, né, para um aborrecimento, né? Tudo aquilo que a gente torna um Deus para nossa vida, que não é realmente o nosso verdadeiro Deus, aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que a nossa idolatria, né, que o nosso coração faz um Deus, isso pode ser uma pessoa, né? A gente pega um relacionamento e faz desse relacionamento um Deus. Pois é, em algum momento vai se tornar um aborrecimento. E aí tem coisas que a gente não consegue se desfazer. A gente vai ter que lidar com aquilo, né? Então era Deus estava sendo, além de querer libertar o povo, Deus estava mostrando a sua soberania para os egípcios. Assim Deus faz também na nossa vida diante do mundo aqui. Existem coisas que demoram um tempo, a nossa perspectiva a gente diz, mas é a vontade de Deus. Mas parece que a situação está piorando, Deus não está ouvindo minha oração, e Deus diz que vai libertar. Parece que os inimigos os meus inimigos, eles estão tendo vantagem, estão aumentando a carga sobre minha vida, está ficando cada vez mais difícil. Mas na verdade Deus também quer mostrar a sua glória, sua soberania. E quando Deus remove o povo do Egito, ele mostra então o seu poder para o Egito, e ele se torna então um agente de libertação, de redenção para o povo, né? Para os hebreus, ok? Então, é por isso que a gente precisa perceber o espírito da palavra, né? Porque senão a gente lê e a gente diz, mas não faz sentido, Deus quer libertar o povo, mas endurece o coração de Faraó. Então, na verdade, foi Deus que provocou uma dureza maior, né? Tem que ver que Deus está tratando não somente com o seu povo, mas também demonstrando seu poder para o mundo dos egípcios, ok? Então, Moisés e Arão aqui têm 80 e 83 anos, respectivamente, né? E o Senhor disse a Moisés e a Arão: quando o faraó pedir que façam algum prodígio, diga a Arão que tome a sua vara, olha novamente a vara, o bastão, o bordão aqui, e jogue adiante do faraó. Ela se transformará em serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus oficiais, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e elas se transformaram em serpentes. A vara de Arão, porém, engoliu as varas deles. Contudo, o coração de Faraó se endureceu, e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Ou seja, eles chegam para falar diante de Faraó endurece o coração, e agora Deus disse, olha, então Deus vai respaldar Moisés e Arão com prodígios, com sinais, mostrando o seu poder. Então Arão joga o cajado, a vara, né, no chão e transforma em serpente. Aí Faraó disse, isso aí é fácil. Eu também chamo os meus magos aqui, chamou os magos, eles jogaram também a sua vara, transformou em serpente. Mas a palavra está dizendo que a serpente da vara de Moisés aqui, ela engoliu todas as outras. Então a autoridade maior, né, a autoridade maior do que qualquer outro poder enganoso, tá? Então é por isso que você precisa perceber que existem muitos enganos, existe muita religião que tem poder, manifesta poder. A gente tem que perceber que os espíritos que atuam na Terra são anjos que estão caídos e eles têm poder. Então o poder não lhes foi revogado. A questão que lhe foi revogada foi a autoridade, não o poder. Então, existe muita coisa poderosa no mundo que as pessoas são atraídas pelo poder. Só que, na verdade, é um poder enganoso. É uma mentira. Por isso que nesse teste aqui com os magos de Faraó, a vara, a serpente de Moisés engoliu todas as outras. Mas note como é interessante. Olha a sequência. Cada um deles jogou uma vara e elas se transformaram em serpentes. A vara de Arão, porém, engoliu as varas deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor
lhe tinha dito. O Senhor disse a Moisés: o coração do faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o na margem do Nilo, para encontrá-lo, e também leve na mão a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, Deus dos Hebreus. Aqui eles já eram a partir de 80 anos, né? Moisés já tinha 80 anos, Arão 83. E o Senhor disse: diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou dizer: deixe o meu povo ir para prestar-me culto no deserto. Até agora, porém, você não me deu ouvidos. Assim diz o Senhor: nisso você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não poderão beber das suas águas. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo, na presença do faraó e seus oficiais, e toda a água do Nilo transformou-se em sangue. Os peixes morreram, e o Nilo cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Os magos do Egito, porém, fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. O faraó deu-lhes as costas e voltou para o palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois não podiam beber da água do rio. Perceba algo. Você viu que quando Arão jogou a vara no chão, se transformou em serpente, e os magos vieram, jogaram suas varas, também transformaram em serpente, certo? Depois, na primeira praga aqui, Moisés vai lá, toca com essa vara e as águas se tornam em sangue. Os magos de Faraó também fizeram isso. Você percebeu ali? Os magos, 22, os magos do Egito, porém, fizeram a mesma coisa, por meio das suas ciências ocultas. Então, peraí, poder por poder, por isso que Faraó dizia: não, isso, os outros magos e outros deuses também fazem isso. Essa é uma grande proposta, né? Aí do mundo, né? Poder por poder, cura por cura, bênção por bênção. A pessoa está lá numa outra religião e diz que foi curada. A pessoa que teve um milagre. É paliativo. Sabe o que acontece? Os magos, eles fizeram aqui... Qual que estava sendo o juízo de Deus? Não era transformar água em sangue? Pois é. Os magos também fizeram água se transformar em sangue. Mas eles não puderam fazer as águas que virarem sangue se tornarem águas boas novamente. Isso quer dizer que o que o mundo faz, ele só aumenta o juízo de Deus. O máximo que o mundo consegue fazer é aumentar o juízo. O poder do mundo aumenta, o poder das trevas só aumenta o juízo, mas não traz restauração. O único que traz restauração, a vara voltando em serpente novamente, somente a de Arão e de Moisés. Você percebe? A vara depois de serpente virou a ser vara, virou a ser autoridade, mas não a dos magos. Percebe isso? Não vai mostrar aqui que os magos, eles tocaram na água novamente e virou água potável novamente, água saudável novamente. Isso quer dizer que todo o poder do mundo só aumenta o juízo de Deus, mas não tem capacidade de transformá-lo. Primeira praga aponta então para a natureza de viver no mundo. Aqui estava revelando o Egito, revelando o mundo. E aquilo que aparentemente parece vida no mundo, na verdade, é morte. As águas do mundo, na verdade, são morte. Ok? Então,
a, a água virou sangue, apontava para a morte. Por que morte? Porque água parada simboliza a morte, ok? As águas do Nilo, as águas dos rios viraram morte. No mundo, aquilo que aparentemente vira vida é vida, na verdade, é morte, ok? Não confie na vida do mundo, a alegria do mundo. Ah, porque a pessoa está feliz, é morte. Ah, porque a pessoa que isso sim é vida, isso sim é desfrute, isso sim é gozo. Não acredite no Egito. Tem aparência de vida, mas é só confrontar com a realidade da vida de Deus que é morte. Então, a primeira praga, Deus estava sinalizando: não acredite na vida do Egito, do mundo, porque na verdade é morte. A segunda praga, passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. 7 dias. Imagina o caos aqui. Imagina o caos. Ficar um dia sem água, algumas horas sem água já é um caos, sim ou não? 7 dias, cheirando mal, sangue. Agora o Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para prestar-me culto. Se você se recusar a deixá-lo ir, ferirei todo o seu território com uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão no seu palácio, no seu quarto e até na sua cama. Entrarão também nas casas dos seus oficiais e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, nos seus oficiais e no seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Os magos, porém, fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Tá vendo? O mundo, Satanás, a mentira, o engano só consegue aumentar juízo, não consegue revertê-lo. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: ore ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir para oferecer sacrifícios ao Senhor. Tá vendo o que o faraó pede aqui? Ore ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Ah, mas os magos deles não fizeram a mesma coisa, eles não conseguiram transformar água em sangue, não conseguiram também enviar rãs? Pois é. Então, se tem poder para enviar as rãs, por que não tem poder para removê-las? Porque é uma mentira, é um engano. Satanás só tem poder para aumentar juízo, aumentar escravidão, aumentar dependência, mas nunca trazer libertação. É lindo, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Aponta aqui para um princípio. Pois bem, segunda praga, então, aponta para as rãs, a infestação de rãs. E as rãs eram tido como um deus, né? Esse deus que impedia, era um deus egípcio, né? Que impedia a devastação das plantações por pragas, né? Então aquilo que aparentemente era para proteger, agora se tornou uma praga, né? Se tornou um desconfortável, né? Perceba que essa praga de rãs aqui não feriu ninguém, né? Mas trouxe desconforto, né? Então você vai perceber que a segunda praga aponta para o desconforto no mundo, ok? As rãs apontam para o desconforto. Viver no mundo, você vai experimentar morte e é desconfortável. A vida no Egito, a vida no mundo é desconfortável. 9. Moisés disse ao faraó, Êxodo 8, versículo 9. Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que tua e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no Nilo. Ou seja, ele diz: tu é a honra de dizer-me quando devo orar por ti. É isso que o faraó estava dizendo. Isso que Moisés estava dizendo, né? Defina aí. Tu quer que ore? Tu quer que acabe as pragas? O faraó disse, né? Pede para tirar essas rãs aí que eu vou libertar o povo. Aí
Ele disse, ok, pode dizer a hora. Pode ser agora, pode definir. O que o faraó disse? Amanhã. Você percebe um caos desse? Se não era para no exato momento, né? Mas esse é um princípio de Satanás. Sempre para amanhã. Deixa para amanhã. Ah, não é a minha hora ainda. Ah, eu acho que Deus tem uma hora certa para todos nós, né? Eu acho que tem um tempo certo, né? Não, eu tô ainda devagar, eu não gosto muito. Eu acho que tudo isso aqui é um princípio, isso é um princípio de Satanás. Sempre Satanás ele posterga, ele prorroga, ele adia. Né? Amanhã. Na verdade, a pessoa, não, olha, tem umas coisinhas, umas pendências para resolver ainda, mais tarde. Sempre o princípio de Satanás é deixar para amanhã decisões, resoluções, tudo para amanhã. Mas o princípio de Cristo é hoje, né? Quando na cruz do Calvário, o ladrão, um deles, né, diz: olha, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus disse: te digo hoje estará comigo no paraíso. Te digo hoje, é hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Ok? Então, o faraó disse: amanhã. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti as tuas casas, os teus oficiais, o teu povo. Sobrarão apenas as que estão no Nilo. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o faraó. O Senhor agiu conforme pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões e por isso a terra cheirou mal. Quando, porém, o faraó percebeu que houvera alívio, endureceu o coração e não deu ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. Porque a segunda praga, então, aponta para um desconforto, né? As rãs, um desconforto no Egito. Lembrando que os magos de faraó não conseguiam reverter, remover o juízo, somente aplicar. É isso que o poder do diabo tem que fazer. Ele faz milagres para entreter, faz milagres para enganar, para aumentar juízo, mas não para remover juízo. Então, Deus envia então a terceira praga. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em mosquitos ou piolhos, né? Por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão com a vara e feriu o pó da terra, surgiram mosquitos ou piolhos, que vieram sobre os homens e os animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos, mosquitos. Quando, porém, os magos tentaram fazer surgir mosquitos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram, e os piolhos atacavam os homens e os animais. Interessante, né? Porque todas as pragas anteriores, elas foram avisadas com antecedência. Deus avisou antes: olha, deixa o povo ir, porque se não deixar, virá essa praga. Mas essa aqui não foi avisada antes. Simplesmente não foi avisada porque Faraó retrocedeu na sua palavra. Ele havia dito que deixaria o povo ir, mas como ele retrocedeu na sua palavra, então agora a praga veio de forma repentina, sabe? Isso é um modelo de repreensão. Tem coisas que a gente avisa antes. Um pai dentro de casa, uma mãe dentro de casa, tem coisa que avisa porque é um mal entendido. Mas se o mal entendido ele se torna rebelde frente àquilo que ele já sabe como deveria proceder, aí a repreensão pode vir de forma imprevisível, sem previsão. Aí vem a repreensão. Né? Eu lembro de situações coisas que uma vez que o meu pai ele me apresentou a primeira vara da infância e da juventude, né? E eu lembro que foi assim, né? Ele havia me avisado, né, de como que eu devia proceder, e aí não procedia assim, e aí depois que nem a volta é igual ao arrebatamento, ninguém sabe o dia nem a hora, né? E aí veio a repreensão, né? Então, exatamente, você percebe que é um modelo de repreensão, a gente deve olhar para a palavra de Deus, deve ver a pedagogia de Deus aqui, né? Mas era juízo estava vindo sobre a terra, mas é um modelo de repreensão, ok? É bem verdade que a maneira que nós educamos nossos filhos não é trazendo juízo. Como é que é? Não, eu já sei, meu filho me desobedeceu, eu vou arrancar uma perna dele. Não, isso é juízo.
né? Deus não trata com filhos com juízo, mas o modelo de repreensão aqui é apresentado. Então, para aquele que é mal entendido, que ele procede de forma diferente daquilo que ele sabia que a maneira certa para proceder, pois bem, agora vem uma repreensão imprevisível aqui. E os magos, eles não... Só que agora não diz que os magos também fizeram. Olha só, os mosquitos atacavam os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó: isso é dedo de Deus. Agora os magos não conseguem reproduzir piolhos. Por quê? Porque só Deus pode dar vida. Percebe? Água transformar em sangue. Transformação. Usa uma substância. Segundo, as rãs saíram de um lugar e virem agora, encheram um lugar. Isso também Satanás pôde fazer. Mas agora a terceira foi criar. E Satanás não pode criar. Ele só pode copiar, mas não pode criar. Isso era dedo de Deus. Mas o coração do faraó se endureceu e ele não lhe deu ouvidos, conforme o Senhor tinha dito. Então você percebe que o mundo, essas 3 primeiras pragas aqui apontam para que o mundo ele vai apresentar morte. Parece vida, mas é morte. É o Egito. O Egito está sendo julgado. O mundo parece vida, mas tem morte. Também o mundo ele traz aborrecimento, aquilo que se torna idolatria no mundo, aquilo que se torna um Deus na nossa vida, no mundo. Seja o dinheiro, seja relacionamento, seja poder, seja um trabalho, né? Uma empresa, um império que a pessoa está construindo. Ok, era um Deus, era um ídolo, traz poderes, benefícios. Pois é, mas em algum momento isso vai se tornar um aborrecimento. Isso vai aborrecer. Mas também aqui a praga de piolhos aponta para a irritação. O mundo chega um tempo que você não aguenta mais. Você está cansado, você se torna irritante, né? A vida no mundo. Pois bem, versículo 20. Depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó, quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para prestar-me culto. Se você não deixar o meu povo ir, enviarei enxames de mosca para atacar você, os seus oficiais, o seu povo e as suas casas. Tanto as casas dos egípcios quanto a terra em que pisam se encherão de moscas. Naquele dia, tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas haverá ali, para que você saiba que eu sou o Senhor e estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal milagroso acontecerá amanhã. Então essas moscas aqui, né, e muito provavelmente besouros, né, era tido também, os besouros eram tidos como um deus no Egito, ok? Então eles não podiam matá-los. Os egípcios não poderiam matar esses besouros. Então essa praga foi causada então por Deus mais uma vez, né, para trazer juízo agora sobre os egípcios. Mas Deus disse: eu farei distinção agora. Tudo o que é meu está debaixo da bênção. Então olha só, nós estamos aqui no mundo, estamos sujeitos a muitas leis aqui no mundo, mas sabe que a maneira que o Senhor trata conosco é diferente. Por isso que a gente não deve se preocupar com tantas coisas que o mundo se preocupa. A equação que o mundo faz não é a mesma que nós fazemos. Pois o Senhor faz distinção. Sempre lembre, entre você e o ímpio, Deus faz distinção. A bênção para você, o olhar de Deus para você sobre a sua casa, sobre a sua vida, Deus faz distinção. No Egito foi assim. Se tem juízo para o mundo, né, para você, esse juízo não recai, porque você está debaixo da aliança de Abraão, da descendência de Abraão. Amém? Essa a quarta praga. E o Senhor disse: esse sinal milagroso acontecerá amanhã. Assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas, né, ou de besouros, invadiram o palácio do faraó e as casas dos seus oficiais. E em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse:
vão oferecer sacrifício ao seu Deus aqui na terra. Isso não seria apropriado. Isso não seria apropriado. O que ele diz? Sirvam o seu Deus, só que aqui nessa terra. Esse é o convite de Satanás, né? Olha, sirva a Deus, mas aqui no Egito. Você não precisa sair, você não precisa romper, você não precisa se batizar. Porque o batismo, né, sair do Egito, passar pelas águas do Mar Vermelho, é o batismo. Assim que Faraó faz. Diz, não, você não precisa batizar. Não, você já tem Deus. Fale com o seu Deus, mas continue no mundo. Aqui nessa terra, no mundo. Você não precisa transitar a sua vida. Isso é um princípio. Isso é uma grande tentação para a nossa vida. Viva com o seu Deus, mas a sua vida continue igual a do mundo. Você não prioriza as coisas de Deus. Você não precisa sair de onde você está. Seus relacionamentos você não precisa mudar. Continua tudo igual. Afinal de contas, você vai se tornar um cristão, um cristão não extremista, fanático. É interessante que quando se torna para as coisas do mundo, o fanatismo é visto como algo bom, né? Mas em relação à fé, isso é um problema. Então, esse é um convite de Faraó, né? No mundo, né? Um mundo ainda que tem morte, ainda que tenha um aborrecimento, irritação, mas o convite de Faraó é sempre que você permaneça adorando a Deus, mas no mundo, vivendo a vida do mundo, as relações do mundo. A maneira que você enriquece é com o Egito, teus negócios com o seu Egito, com o Egito, não é recebendo a bênção de Deus, a provisão de Deus, não. Faça negócio com o Egito, viva no Egito, relacione com o Egito, no mundo, a vida do mundo, né? E aí, esse foi a proposta de Faraó, essa foi a proposta de Faraó. Vão oferecer sacrifício ao seu Deus aqui na terra. Aí Moisés disse, e isso eu e você devemos falar também, né? Isso não seria apropriado. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são uma prática detestável para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que são detestáveis para eles, isso não os levará a nos apedrejar. Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como ele nos ordena. O faraó disse, eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito. Agora orem por mim. Qual foi a segunda proposta de Faraó? Tá bom, eu os deixo ir, mas faz o seguinte, ofereça sacrifícios a Deus, mas não vai muito longe não. Eu sei que tu virou crente assim, não, mas vai leve. Esse negócio de todo dia, toda semana, não precisa de tudo isso. Agora é GC, é tudo na quarta-feira, é servir no encontro. Por que é tão intenso assim? Por que é tão frenético? Vai, até tá ok, sirva a Deus, mas não precisa ser tanto, né? Interessante, né? Que a intensidade em Deus é vista como um problema e um fanatismo, né? Tá vendo? E isso acontece com a vida. Já aconteceu com sua vida isso? Sim ou não? É assim. Os parentes já vão começar a dizer, mas que serve a Deus, mas não precisa tanto, né? Precisa ser tão intenso. É porque Faraó gosta que você fique bem perto do Egito, que você vá, mas não vá muito longe, que rapidamente você vai ter dificuldade, você vai enfrentar desafios de fome, e aí o Egito tem comida para você, o Egito tem água para você, mas é água que vira morte, você já aprendeu isso, né? Mas sempre, aparentemente, isso vai ser uma tentação para você voltar a conviver no Egito, ficar no Egito, depender do Egito e servir a Faraó. Então ele diz, eu os deixarei ir e oferecer sacrifício ao Senhor, seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito. Agora orem por mim. Moisés respondeu, assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o Faraó, os teus oficiais e o teu povo. Que o Faraó, porém, não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor agiu conforme o pedido de Moisés. As moscas deixaram o Faraó, os seus oficiais e o seu povo. Não restou uma só mosca. Também dessa vez, o Faraó endureceu o coração e não deixou o povo sair. Depois o Senhor disse a Moisés, olha a quinta praga agora, né? A pestilência no gado, né? Vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus.
Deixe o meu povo ir para prestar-me culto. Se você ainda se recusar a deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do Faraó, que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois, as ovelhas. O Senhor, porém, fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. Meu Deus, agora está falando de posse, de conquista. Está todo mundo em crise financeira, mas não você. Juízo do Egito, está todo mundo na crise, mas você está em Cristo. Você percebe que Deus faz distinção. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo, dizendo: amanhã o Senhor fará o que prometeu nessa terra. No dia seguinte, o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O Faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, o seu coração tornou-se insensível e ele não deixou o povo ir. Então vem a sexta praga, que eram tumores, né? Feridas. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés o lançará para o alto, diante do Faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas, né? ou seja, úlceras, tumores, né? Surgirão nos seres humanos e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do Faraó. Moisés a lançou para o alto, e feridas purulentas ou tumores aqui surgiram nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. O Senhor, porém, endureceu o coração do Faraó, e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Nesse contexto aqui, nessa sexta praga, né? Existia um deus no Egito que era o deus Tifon, que era o deus da saúde, né? E agora Deus envia uma praga aqui que eram úlceras sobre homens, animais, para envergonhar o deus Tifon, né? O deus, um dos deuses do Egito. Então sempre lembre que Deus começa a confrontar tudo aquilo que o homem tornou ídolo. Deus começa a bater. É isso que Deus queria mostrar: a sua soberania, revelar que ele era o verdadeiro Deus. Ok? Então Deus estava confrontando cada praga aqui, estava confrontando um ídolo, um Deus aqui dos egípcios. E o instrumento que Deus utilizou aqui foram o quê? As cinzas, né? Então cinzas aponta para tudo aquilo que foi queimado, tudo aquilo que foi, tudo aquilo que sobra depois que tudo aquilo que foi queimado, né? Depois que todos os recursos aqui dos egípcios foram queimados, né? Porque, olha só, olha o que era provisão para o Egito, né? Eram as águas no Nilo, que eram saúde, né? E vitalidade e vida, né? Para as terras, para o gado. Isso se acabou, né? Depois, agora, o gado foi tomado por úlceras, né? O gado começa a morrer, né? Ou seja, as riquezas do Egito estavam sendo consumidas. Deus estava queimando tudo aquilo que era natural. Virou em cinzas. E agora até as cinzas se tornam juízo. A sexta praga aqui apontam que até aquilo que Deus abate, que Deus queima, né? Até aquilo se torna juízo. Até não restou nada. A vida de alguém, né, confiava no mundo, sua vida no mundo, não resta nada, e até isso se torna juízo. Só que é interessante porque essa sexta praga foi a primeira que atingiu os homens, né? E as cinzas, elas apontam, né, que no nosso passado as cinzas podem contaminar a maneira que nós caminhamos, né? E
aqui o resultado disso é que Faraó endureceu o seu coração. Faraó se endureceu, mas agora mesmo Deus estava endurecendo também o seu juízo diante do Faraó, ok? E então aponta aí para as cinzas, né? As cinzas do Egito, que até o nosso passado pode nos contaminar. É isso aqui. Pô, mas já foi queimado. Continua trazendo prejuízo. Tem coisa na sua vida que já foi queimado, mas continua. Sabe, você era lá do Egito, mas isso também traz juízo para a sua vida. Pois é, mas foi por isso, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê Jesus lavando os pés dos discípulos. Nenhuma poeira do mundo vai ficar em você. Poeira do mundo, né? Quando caminhavam, no caminhar, no trajeto, até aquilo que era pó do mundo, poeira do mundo, pegavam nos pés dos discípulos. Jesus chega um momento que Jesus vai lá e lava os pés dos discípulos. Está apontando que você é a sua vida, ainda que carregue as cinzas do mundo, o pó das cinzas do mundo, que é juízo, mas sobre você agora tem uma água, ele é água viva, ele agora limpa você, ele lava os seus pés e você agora tem um novo caminhar e não tem mais nada de cinzas do mundo sobre a sua vida, não tem mais juízo, creia nisso, não tem juízo sobre a sua vida. Cristo já levou. Tem coisa que a gente diz, isso aqui é juízo de Deus, isso aqui é coisa que eu lá no passado eu plantei. Não, você foi lavado por Cristo Jesus. Creia nisso. Muitas vezes a gente fica perguntando, Deus, por que isso está acontecendo? Essa pergunta é pergunta de quem está debaixo do juízo. Não fique perguntando, questionando, tentando ver qual foi o motivo, ok? Por quê? Porque o Evangelho aponta para Cristo na cruz do Calvário levando todo o juízo que deveria vir sobre nós. Cristo Jesus levou na cruz do Calvário, ok? Continua então, o Senhor disse a Moisés, versículo 13: levante-se bem cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir para prestar-me culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus oficiais e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferido você e o seu povo com uma praga, que os teria eliminado da terra. Eu, porém, o mantive em pé exatamente com esse propósito: mostrar-lhe o meu poder para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Agora Deus está revelando o propósito, o motivo pelo qual ele não havia destruído ainda Faraó e todo o Egito. Ele disse: eu mantive dessa forma, para mostrar o meu poder, para que meu nome seja proclamado sobre a terra. Circule isso aí na sua Bíblia, porque isso aqui está apontando para o motivo pelos quais algumas tribulações elas se delongam, algumas coisas se delongam na nossa vida, que aparentemente só está nos trazendo mais prejuízo, mas na verdade Deus está preparando um cenário para mostrar o seu poder e para que o seu nome seja proclamado, anunciado, engrandecido em toda a terra. Então, quanto mais juízo tem, esse é um princípio que eu tenho percebido. Tem luta, vamos lá, tem luta que não é proporcional. Existem lutas que você diz, não, mas isso aqui não é proporcional. Olha o meu tamanho. É porque você carrega um chamado não proporcional também. O tamanho do chamado de Deus na sua vida não é proporcional. E aí, você olhando naturalmente falando, a gente olha para uma igreja, a gente olha as dificuldades muitas vezes, né? Nós aqui em Porto Alegre estamos caminhando como igreja e de tudo que já enfrentamos até aqui, coisas que ainda temos que enfrentar e estamos enfrentando, né? Desafios. Uma igreja nova no seu 6º ano, iniciando o seu 6º ano, desafios monumentais, né? Aí você olha e diz assim, mas não é possível, que não é proporcional. Desafio é muito grande. Agora, né? Toda oposição, ela está validando o seu chamado. Então, o tamanho, vamos lá, a gente diz, é só um Davizinho. Preciso de um Golias? Porque talvez Golias denuncia quem é Davi. Golias denuncia qual é a autoridade que está sobre a vida de Davi. Precisa de um Golias para destruir um menino, né? E aí parece que é desproporcional, mas na verdade Davi é muito maior que isso, né? Que ele vai em poder no nome do Senhor dos Exércitos, ok? Então, a 7ª praga aqui Deus anuncia, né? Contudo, você ainda insiste em destratar de forma insolente o meu povo e não deixa ir. Amanhã a esta hora, 18,
enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiveram nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os oficiais do faraó que temiam a palavra do Senhor apressaram-se e recolheram aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Os que, porém, não se importavam com a palavra do Senhor deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais, sobre toda a vegetação dos campos e do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Então o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo, os raios lampejavam sem parar. Nunca houve uma tempestade de granizo tão intensa como aquela em todo o Egito, desde que este se tornara uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo que havia nos campos, tanto os homens como animais, destruindo toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei, o Senhor é justo. Eu e o meu povo estamos errados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir. Não preciso mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Eu bem sei, no entanto, que tu e os teus oficiais ainda não temem ao Senhor, o nosso Deus. Ora, o linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Contudo, o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurece mais tarde. Então Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram, e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente, e tanto ele quanto seus oficiais endureceram o coração. O coração do faraó continuou endurecido, e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Mais uma vez, né, aqui essa praga agora alcança todo o Egito, né? E o povo de Israel mais uma vez foi guardado, não recebeu o juízo de Deus, e até mesmo, interessante, né? Porque até mesmo aquele egípcio que creu, ele foi guardado também. Ele foi lá, creu naquilo que Deus disse, guardou seus animais, e ele não sofreu o juízo de Deus, né? Mas todo aquele que não creu, esse recebeu o juízo. E aí vem a oitava praga então, Êxodo capítulo 10, diz: o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei insensível o coração dele e dos seus oficiais, a fim de realizar esses meus prodígios entre eles, para que você possa contar aos seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei os meus sinais milagrosos entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir para prestar-me culto. Se você se recusar a deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a superfície da terra, até não se poder enxergar o sol. Devorarão um pouco ainda, o que ainda lhes restou na tempestade de granizo, e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus oficiais e de todos os egípcios. Algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nessa terra, até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Os oficiais do faraó lhe disseram: até quando esse homem será uma armadilha para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Ainda não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, seu Deus. Digam-me, antes, quem irá? Moisés respondeu: iremos com os jovens.
e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. É lindo isso aqui, meu Deus do céu. Às vezes Faraó vai perguntar para você quem que vai. Você deve falar. Vai todos nós, eu e minha casa, nós vamos. Sabe, Faraó às vezes, né, insulta você, resiste. Você deve declarar. Faraó, é só questão de tempo. Se tu resistir, né, Satanás só está resistindo. Tu vai ver a glória aumentada na minha vida. Que eu e minha casa nós serviremos ao Senhor. Sabe, você deve declarar para o seu marido ímpio, para sua esposa, né, que resiste, seus parentes. Declare. Porque Faraó tenta oprimir o tempo inteiro e ele pergunta: quem que vai? Faraó lhes disse: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e as crianças. Olha a petulância, né, de Faraó, né? É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma. Só os homens podem ir para prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. Só os homens podem. Deixe as mulheres e as crianças, tá vendo? Moisés e Arão foram expulsos da presença do Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a sua vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento leste durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e pousaram em grande número sobre o território egípcio. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a superfície da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Em toda a terra do Egito não restou nada verde nas árvores nem nas plantas do campo. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e imediatamente lhes disse: pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoe mais uma vez o meu pecado. E orem ao Senhor, o seu Deus, para que ele leve essa praga mortal para longe de mim. Percebe que agora o juízo de Deus foi sobre as riquezas do Egito, sobre o alimento, né? Os gafanhotos aqui não deixaram nada de alimento no Egito. Então, Deus estava julgando aqui o deus Serápia, que era um deus egípcio, que era o deus das plantações, né? Então Deus estava vingando, né, toda a idolatria do do Egito, né? Então, a praga anterior foi uma chuva, né, de granizo, chuva de pedras. Só que agora Deus mudou, nessa praga Deus mudou a função natural do vento, né? Deus fez soprar para o outro lado. Então, normalmente existe uma brisa, né, um vento que vem para refrescar, mas Deus agora fez aquilo que antes era um refresco, que era uma brisa para os egípcios, agora se tornou um juízo, né? Então, Deus estava finalizando aqui, né, com as pragas. A oitava praga está finalizando tudo aquilo que havia no Egito, toda a riqueza do Egito, tudo aquilo que o Egito se apoiava, toda a idolatria do Egito estava completamente destruídos, ok? E aí, agora vem a nona praga, verso 21 diz: o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Durante 3 dias os egípcios não podiam ver uns aos outros, nem sair do lugar onde estavam. Contudo, os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Oh, Deus. A penúltima praga agora, né? Veio trevas densas sobre o Egito. Por quê? Deus estava julgando agora o Deus Sol. Um dos deuses egípcios era o Deus Sol. Deus ama, né, abater tudo aquilo que antes... Eu vou falar uma coisa para você. Tudo aquilo que o mundo se apoia, que em algum momento até se tornou atrativo para você, né? Mas tudo isso Deus vinga. Deus pega, né, a confiança num emprego e daí chega um dia lá que a pessoa perde o emprego. A pessoa
crê no que, nos seus títulos, e tem um dia lá que isso vira um problema. A pessoa pega a sua profissão e é um erro, algo que não foi bem calculado, que aquilo se torna um tormento, um processo pro resto da vida da pessoa. Tudo aquilo que o mundo se apoia, um dia há de ser julgado, né? Por isso que Deus é soberano, né? E humildade é reconhecer quem Deus é. Não olhar para a força do seu braço. Isso não quer dizer que você não trabalhe, que você não estude, que você não tenha títulos. Tem que ter. Tem que crescer que isso para se colocar na sociedade e propagar o evangelho, né? Mas não confie em nada disso, né? Porque tudo isso é Egito. Por 3 dias ninguém se levantou do seu lugar, né? E essa penúltima praga estava anunciando, né? Deus revelou completamente a natureza do Egito. Deus revela. Sabe o que é o Egito? Trevas. O que é o mundo? Trevas. O mundo está em treva. O mundo é densas trevas. Ok? A 9ª praga, então, apontava para essas... A 9ª praga apontava, então, para a treva do Egito, né? Então, você percebeu aqui até a 8ª praga, tudo devastado. E agora, a natureza do Egito, densas trevas. O que acontece, né? Muitos cristãos, até hoje, você vai perceber que eles odeiam o pecado, mas tem alguns que não odeiam o mundo. Ele sempre está flertando com o mundo. Ele odeia o pecado, né? Ele se sente constrangido quando peca. A pessoa sabe que é errado, né? Mas ama o mundo. Odeia o pecado, mas gosta do mundo, porque parece que não é tão ruim. E aqui Deus estava sinalizando: o Egito é densas trevas. O Egito produz devastação, morte, irritação, incômodo, tudo isso. Mas a pessoa ainda ama. Deus agora estava sinalizando: o Egito é densas trevas. Porque para Deus, sabe, o mundanismo é pior do que o pecado. Lá em Tiago vai dizer, né? Você não sabe que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Deus odeia, Deus abomina, né? O mundanismo, né? Gente que ama o mundo. Não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então tem gente que flerta com o mundo, ama a vida do mundo, ama você acha que gosta de estar em meio de crente? A pessoa não. Ela não gosta de ter, ela gosta de ter comunhão com o ímpio, mas não gosta de ter comunhão com os irmãos. Ama o mundo, ama tudo aquilo que o mundo celebra, a rotina do mundo, a vida do mundo, os grupinhos do mundo, a música do mundo, a comida do mundo, o ambiente do mundo. É porque aí você vai falar com a pessoa: ela é cristã, ela não, mas eu odeio pecado, eu não estou pecando, odeio pecado, mas amo o mundo. E aí é um problema. E Deus estava sinalizando: o mundo são trevas, densas trevas. Deus então sentenciou, julgou o Egito, e agora vai ser o grande finale, né, desse juízo. 22, Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas sobre todo o Egito. Durante 3 dias os egípcios não podiam ver uns aos outros, nem sair do lugar onde estavam. Contudo, todos os israelitas tinham luz nos locais em que ele habitava. Trevas no mundo, mas você tem a luz da palavra de Deus. Você tem a luz de Cristo. Você é sal da terra e luz do mundo. O mundo não tem discernimento de nada. Eles se acham sábios, mas são tolos. São tolos, são estúpidos. Mas em você é uma fonte de sabedoria. Você é luz. Onde você chega... Por isso que ele diz, né? Você tem uma áurea, você tem uma luz forte. Tem mesmo, né? Você é um luzeiro, você é uma lâmpada. Aonde você chega, as trevas se dissipam. 24. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor, deixem somente ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Moisés contestou: tu mesmo nos dará os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos. Olha a última oferta, né? Deixe ovelhas e bois. Ou seja, vai ao povo, mas não tem como fazer sacrifício, não tem o que... As riquezas ficam. É isso que o faraó está dizendo. Ele diz: você vai converter, aí você vai ver uma miséria brava. É isso que ele está dizendo. Não tem nem como servir ao Senhor. Uma miséria brava. Moisés contestou e disse: tu mesmo nos dará os animais para os sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor nosso Deus. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco.
nenhum casco de animal será deixado, nenhuma unha ficará. Meu Deus do céu. Você pode declarar isso? Sabe o que está dizendo aqui? Olha só. O Faraó está dizendo, você vai converter, né? Então tá bom. Mas você não vai levar riqueza. Mas agora, Moisés estava declarando isso, eu e você devemos declarar. Tudo aquilo que foi nos roubado será restituído. E não vai ficar no Egito, não vai ficar na velha vida. Nada daquilo que Deus havia prometido para nós. Tudo aquilo que é promessa para nossa vida, abundância para nossa vida, riqueza para nossa vida, nada vai ficar no Egito. Não vai ficar nada para o anticristo. Tudo será colocado em adoração ao Senhor. Não vai ficar nenhuma unha sequer. Declare isso. Não vai ficar ninguém de fora e nenhuma unha. Isso é redenção e restituição. Não vai ficar nenhuma unha no Egito. Declare isso. Eu não vou deixar nada para o mundo. Nada para o mundo. Todos os meus dons, habilidades, talentos, o que Deus deu, tudo isso será usado para servir ao Senhor e glorificar o nome do Senhor. Tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais ofereceremos ao Senhor. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó e ele não quis deixá-los ir. O faraó disse a Moisés: saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim, porque no dia em que vir a minha face, você morrerá. Moisés respondeu: será como disseste, nunca mais. Será como disseste, nunca mais verei a tua face. Amém? É até aqui, né? Hoje é até aqui? Aleluia. Aleluia. Aqui alguns capítulos um pouco mais densos, né? Olha aí, amanhã, capítulo 11, são 9 versículos. Aleluia. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ler esse 11 aqui, só para adiantar para amanhã. Amanhã é dia de culto também, né? E só ler o 11 e amanhã a gente inicia na quarta-feira com a Páscoa, né? Aleluia, a saída do Egito. Êxodo 11. O Senhor disse então a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Somente depois disso ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto os homens como as mulheres, que peça aos vizinhos objetos de prata e de ouro. Olha o que começa a acontecer aqui. Restituição. Circule isso aqui, versículo 2, e coloque: chegou o tempo da restituição. Pode pedir aos vizinhos. Diga ao povo. Olha só o que Deus estava dizendo. Tanto homens como mulheres, peça aos vizinhos objetos de prata e ouro. Pedir para quem? Para os egípcios. Eles estavam incomodados. Eles sabem que Deus, o Deus dos hebreus, está trazendo juízo sobre eles. Então é o seguinte, para que acabe com isso, o mundo começa a entregar tudo. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo. Olha só, o Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo. Eles encontraram favor. E o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos oficiais do faraó e pelo povo. O mundo há de reconhecer a autoridade que você carrega. É assim, a vingança de Deus. Moisés disse, pois, ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Olha aqui a descrição da Páscoa aqui. Por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o primogênito do faraó, herdeiro do trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, bem como todas as primeiras crias do gado. Então, tá vendo que era todo primogênito, todo primeiro. Então, primeiro de uma ninhada lá, o primeiro morreria. Então todo mundo é primogênito. Quem aí é primogênito? Quem é primeiro aí? Nas suas casas? Os primogênitos aí, levanta a mão. Já sabe que você já ia partir. Mas lembra que você é hebreu, acalma. Você é selado. Ok? Você tem a marca do sangue. Todos os primogênitos do Egito morrerão. 6. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal algum. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel.
Todos os seus oficiais virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. Ardendo em ira, Moisés saiu da presença do faraó. Então o Senhor disse a Moisés: o faraó não dará ouvidos a vocês, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração, e ele não quis deixar que os israelitas saíssem do seu país. Amém? Agora até aqui, então amanhã vem aí a Páscoa, né? O Êxodo capítulo 12 aponta aí para a, a Páscoa. E é interessante porque no capítulo 12 vai dizer que o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este será o primeiro mês do ano para vocês. Primeiro mês do ano. Então, a partir da Páscoa, lembra? No calendário, o mês de Abib, lembra disso? Será o primeiro mês agora. Então, Jesus morreu, né, no dia 17, né, no mês de Abib, no primeiro mês. Tipificava lá a. Era no dia da Páscoa, né? E no 17º mês, o 17º dia apontava para a ressurreição e redenção. Amém? Maravilhoso, Deus aqui tratando com o seu povo. E hoje, o que fica claro nesse devocional aqui para nós, né? Não ameis o mundo e nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não acredite na vida do mundo, que na verdade é morte. Quando confrontado com a verdadeira vida, você percebe a morte que tinha. Um relacionamento vivido no mundo de muita alegria. Quando vem realidade, é desse jeito. Agora a gente virou crente, começou a piorar as coisas. Não, é só começou aquilo que é natural, começou a vida natural se transformou em sangue, se transformou em morte agora. Né? É só por isso. Mas a gente era tão alegre, tão feliz, sim, porque era uma mentira, era um engano. Era só questão de tempo. Mas agora vem a verdadeira vida. Começa a confrontar e mostrar, revelar toda a morte. E aí? Aí você vai viver um relacionamento ressurreto. Aí você vai viver uma prosperidade ressurreta. Você vai viver uma riqueza ressurreta. Você vai viver uma vida em luz e não em densas trevas. Que é isso que o mundo é. Amém? Graças e paz, uma boa tarde para você. Lembrando então, hoje à noite, né? Alguns aí, a gente estará aqui no Garden já arrumando as coisas, organizando, porque. Deixa eu só encerrar aqui primeiro.